Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem Neuropsiquiátrica. Nesta aula nós vamos abordar o item 11 do seu material, doenças mais comuns em psiquiatria. Vamos fazer um apanhado geral, dividir em duas partes. Nesse apanhado geral, nesta aula nós vamos abordar de maneira em geral a ansiedade, depressão, esquizofrenia e transtornos alimentares, para termos um cômputo geral e entender de maneira geral esses transtornos e também o que a gente pode fazer de cuidados de enfermagem para esses pacientes, ok? Vamos lá? Os transtornos mentais, de maneira geral, eles são disfunções de funcionamento da mente. Você já viu nas aulas anteriores e compreendeu também desde a anatomia o processo de funcionamento mental e do cérebro. E também, obviamente, todo o processo de disfunção nesse funcionamento do cérebro, da mente, pode se desenvolver em um transtorno mental. Ok? Nesse sentido, então, pode afetar qualquer pessoa. Pode afetar também qualquer idade, tá? Não existe um grupo específico de pessoas, não existe uma idade específica para desenvolvimento de um transtorno mental. E, obviamente, são provocados por complexos de alterações do sistema nervoso central. Então, como você viu nas aulas anteriores, vários processos e vários fatores podem influenciar no desenvolvimento de transtornos mentais. Não unicamente um processo ou uma substância química isolada. Ok? Existem diversos tipos de transtornos mentais que são classificados em tipos, alguns mais comuns incluem, por exemplo, os relacionados à ansiedade, os relacionados à depressão, os relacionados à alimentação, à personalidade ou ainda a questões de movimento, por exemplo. Vamos lá para a primeira intuição desse transtorno mental, que é a ansiedade. O que vem a ser a ansiedade? Os transtornos de ansiedade eles são muito comuns e são presentes de 1 a 4 pessoas no mundo de maneira em geral. Então é um indicador bastante expressivo, tá? Eles são caracterizados, os transtornos de ansiedade, são caracterizados por uma sensação de desconforto, de tensão, medo ou mau pressentimento de alguma coisa. E são muito desagradáveis e costumam ser provocados também pela antecipação de algum perigo. A pessoa fica pensando que vai acontecer uma coisa ruim, e esse pensamento sempre acelerado nesse sentido de ficar antecipando alguma coisa que ainda não aconteceu, caracteriza literalmente esses transtornos da ansiedade, desenvolvendo desconforto à pessoa, tensão, medo e até um mau pressentimento, ok? As formas mais comuns da ansiedade são a ansiedade generalizada, de maneira em geral, um medo de tudo. A síndrome do pânico também se enquadra nesses aspectos de transtorno de ansiedade. E as fobias, medo da água, medo de animal peçonhento, medo de andar de carro, medo de dirigir no trânsito, medo de pegar ônibus, ou seja, as fobias de maneira em geral, ok? São muito prejudiciais, literalmente, para o indivíduo porque afeta a sua vida social. Tá? Ele é uma pessoa que trabalha como motorista e ele desenvolve esse transtorno de ansiedade e desenvolve a fobia de dirigir no trânsito, por exemplo. Tá? E aí, óbvio, isso vai impactar na vida social e econômica da família de maneira geral, ok? Emocional também da pessoa, gera um aspecto aí de impacto na vida emocional e provoca também sintomas desconfortáveis, orgânicos, como palpitação, suor frio, tremores, falta de ar, sensação de sufocamento, formigamento em membros, calafrios, por exemplo, tá? E pelo maior risco de desenvolvimento de depressão ou vícios pelo álcool e medicamentos, também é um fator que pode ser desencadeante. A ansiedade, o que a gente pode fazer na prática de maneira geral? É recomendado a psicoterapeuta com psiquiatra. Ok? Então é importante que ele faça uma avaliação médica para entender os processos de desenvolvimento dessa ansiedade e o grau, obviamente, dessa sintomatologia e que ele faça psicoterapia também com psicólogo e, na necessidade, fazer um atendimento com psiquiatra para ter uma intervenção medicamentosa. Ok? É importante também estimular a atividade física, literalmente para se sentir útil e ter uma válvula de escape desses momentos de tensão, principalmente. Pode-se utilizar também métodos naturais, atividades de lazer, meditação, yoga, dança, ou seja, atividades mais prazerosas para ter, obviamente, um alívio dessa tensão, desse processo de ansiedade. A outra doença é a depressão. A depressão, cerca de 15% das pessoas, de maneira em geral, apresentam depressão em algum momento da vida.
A depressão ela é definida como um estado de humor deprimido que persiste por mais de 2 semanas. Então, esse humor deprimido que persistir por mais de 2 semanas é uma caracterização da depressão como um transtorno mental. Traz tristeza, perda de interesse em fazer qualquer tipo de coisa e do prazer também de realizar atividades, podendo ser acompanhada também de outros sinais, como irritabilidade, insônia, excesso de sono, apatia, emagrecimento, ganho de peso também pode acontecer, falta literalmente de energia ou até uma dificuldade de se concentrar pode estar relacionado com esses processos, os sinais e sintomas da depressão. O que se pode fazer na prática de saúde? Tratar a depressão. E aí o tratamento da depressão vai depender também da visita a um psicólogo, da visita a um psiquiatra. O psiquiatra vai fazer um prognóstico, um diagnóstico dessa doença, um prognóstico também com a terapia medicamentosa e literalmente um acompanhamento com o psicólogo para fazer algumas sessões psicoterapias justamente para favorecer o tratamento dessa pessoa, ok? A principal forma de tratamento da depressão é combinar a psicoterapia também com medicamentos. E aí existem medicamentos específicos que são antidepressivos, exemplo a sertralina e também a amitriptilina, ok? Que são utilizados no tratamento da depressão. A outra doença é a esquizofrenia, que também é um transtorno mental, caracterizado como o principal transtorno psicótico, ok? E ele tem a característica como uma síndrome que provoca distúrbios de linguagem, tá? Pensamento, percepção, atividade social, afeto e vontade. Isso é a caracterização da esquizofrenia. É muito comum em jovens, tá? No final da adolescência e pode surgir ao longo de outras idades também. Alguns sinais e sintomas mais comuns são alucinação, alterações do comportamento, delírio, pensamento desorganizado, alterações no movimento, afeto superficial também são exemplos de sinais e sintomas da esquizofrenia. Apesar de não se saber realmente a causa da esquizofrenia, sabe-se que ela está relacionada com alterações genéticas, literalmente, que provocam os defeitos, literalmente, no sistema de neurotransmissão do cérebro, que pode ser também hereditária. O que se pode fazer, então, no caso de saúde da esquizofrenia? Atendimento psiquiátrico, então procurar um médico para fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento medicamentoso, tá? Com medicamentos que são antipsicóticos, como risperidona, quetiapina, por exemplo. Fazer um processo de orientação à família, um acompanhamento também com outros profissionais da saúde, como psicólogo e outras terapias vão ser importantes nesse tratamento da esquizofrenia. E o outro transtorno que vamos abordar nessa aula são os transtornos alimentares, como a anorexia, por exemplo, e a bulimia. A anorexia nervosa ela é caracterizada com a perda de peso intencional, provocada a recusa de alimentação. Então ela provoca a recusa da alimentação de maneira intencional. E aí causa, obviamente, uma distorção da própria imagem e medo também de engordar. Ela se vê no espelho sempre gordo ou sempre gorda. E nesse sentido, de maneira intencional, ela provoca essa recusa à alimentação. A bulimia, ela é um transtorno mental parecida com a anemia, a anorexia, mas tem uma diferença. Ela consiste em comer grandes quantidades de comida e em seguida provocar o vômito para eliminar essa comida, ok? Isso também são formas prejudiciais, como também a indução de vômito, o uso de laxantes também para produzir, obviamente, a eliminação desse alimento. As duas são mais comuns também em jovens. A anorexia e a bulimia são transtornos alimentares mais conhecidos, mas existem muitos outros, ok? A ortorexia, que é a preocupação excessiva também ao comer alimentos saudáveis. A vigorexia, que é a obsessão por um corpo musculoso, por exemplo. E a compulsão alimentar são outros processos relacionados aos transtornos alimentares. O que fazer? É importante fazer um tratamento psiquiátrico, procurar um médico para esse transtorno mental, fazer, obviamente, o acompanhamento com um nutricionista, porque é um transtorno alimentar, e também psicológico. E existem vários grupos de apoio para fazer esse atendimento e acompanhamento do paciente. Nesta aula, então, trabalhamos a primeira parte desses transtornos mentais, das doenças mais comuns em psiquiatria. Falamos especificamente, de maneira geral, da ansiedade, da depressão, esquizofrenia e transtornos alimentares. Espero que você tenha compreendido a diferença de cada uma delas. Agradeço muito a sua atenção sobre esses aspectos e aguardo você na segunda parte, na próxima aula.